Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós iremos conversar um pouco mais sobre como escrever a monografia. Este tema, a monografia, não é tão comum mais como antes como requisito final, como requisito para concluir o curso, como trabalho final, uma vez que inclusive é chamado também como TCC, assim como artigo, a dissertação, a tese. A monografia, mais voltada para os cursos de graduação e de especialização, ela tem perdido um pouco espaço para outros trabalhos de conclusão de curso com o mesmo valor, como o exemplo do artigo científico. Bom, a monografia em si, ela é considerada um trabalho monográfico, por quê? Porque ela volta-se a uma única discussão, a um único tema, para que você possa fundamentar, para que você possa discutir durante 5 ou 6 meses. Esse trabalho ele fica uma média de 50 a 60 páginas, alguns orientadores ou faculdades pedem um pouco mais, outro menos, mas em sua maioria a média é nessa quantidade. Ela tem a estrutura, basicamente, de pré-texto, texto e pós-texto, como qualquer outro trabalho científico. Bom, mas sobre isso vamos conversar um pouco mais adiante no vídeo, e para isso eu convido todos vocês, ou você que está concluindo o seu curso, que está então nessa reta final, nesse arrancar de cabelos, que não é mais o meu caso. Bom, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, então, iniciando nossa conversa, eu apresento a vocês alguns dos principais materiais utilizados para desenvolver, para montar esse trabalho que eu apresento nesse momento. Então, um deles é este aqui, Metodologia do Trabalho Científico, certo? De Antônio Joaquim Severino, é uma das principais referências em muitos trabalhos, no caso de conclusão de curso, e um outro que trata também, no caso, sobre a pesquisa em educação, é esse aqui, Questões de Métodos e Construção da Pesquisa em Educação, de Evandro Gedin e Maria Amélia Santoro Franco. São dois livros muito bons que eu aconselho a vocês, caso vocês queiram fundamentar, aprofundar um pouco mais essa temática. Bom, e para começar a nossa discussão, eu trago uma pequena citação de Bogdan e Birken, que diz: lembre-se que nunca estará pronto para escrever e redigir é, por vezes, uma tarefa que requer uma decisão consciente e disciplina para prossegui-la. Muitas vezes a gente, antes de iniciar ou quando pensa em fazer o trabalho, inventa de tudo, vamos dizer assim. Vai, assista, liga a TV, vai tomar um café, pega o celular. Bom, então por esse motivo o autor já discutiu, ou seja, desde 1982, que essa decisão, essa escrita, a produção em si, é algo consciente, tem que ter sim disciplina, você precisa então organizar o seu tempo, você precisa organizar o seu espaço. A professora Maria do Socorro Lima, da Universidade Estadual do Ceará, da UES, ela costuma dizer que ela gosta de organizar sua mandala para tudo. Ela diz que organiza a mandala para tudo na vida dela, aonde ela consegue deste modo melhor sistematizar. E o segredo dela é escrever um pouco a cada dia. Então, não sei se isso serve também para você, uma vez que cada estratégia é comum a cada um, mas não deixe de organizar a sua estratégia para que você possa, então, se disciplinar, para que você possa, então, fazer um trabalho da melhor qualidade possível, sabendo que a produção, o TCC em si, é algo realmente, é a sua reta final do seu curso superior. Então, algumas considerações antes de propriamente entrarmos no nosso tema, que é a monografia, que diz o seguinte: se tiver seguido alguns conselhos anteriores, é também do Bogdan,
já terá avaliado as suas leituras temáticas de forma que não perderá tempo voltando a livros e artigos lidos há mais tempo. Então, vamos lembrar dos velhos fichamentos. Então, seja aquele fichamento da fichinha que você volta, que você anota, faz a referência e faz um pequeno resumo numa ficha, num pedaço de papel, seja ainda lá diretamente no computador, no artigo em Word, aonde você vai copiar, vai trazer lá as citações e o pensamento do autor e em seguida você vai fazer essa transferência direto para o trabalho. Então, TCC. O que é o TCC em si? Como é que ele se organiza? Então, os trabalhos de conclusão de curso são considerados como atividade curricular e que na graduação são, e muitas vezes, a primeira e única experiência de pesquisa do aluno. Sim, infelizmente, em algumas das faculdades, como elas não têm trabalhos, no caso, atividade de pesquisa, o aluno tem na monografia, no artigo final, a sua única experiência de pesquisa. Então, tem que se ter realmente bastante atenção e realmente voltar às disciplinas de MTC e outras que o professor terminou envolvendo você também na pesquisa. Dentre os TCCs, temos alguns tipos a saber, como trabalho didático, resenha crítica, artigo científico, monografia, dissertação, tese, entre outros, que neste nosso caso aqui, a gente vai discutir em si a monografia, que é o tema principal, que é o tema que nós voltamos, que nós organizamos aqui para. Então, o que é monografia em si? Então, segundo Severino, que foi sobre desse material que eu mostrei a vocês agora há pouco, o termo monografia designa de um tipo especial de trabalho científico. Considera-se monografia aquele trabalho que reduz sua abordagem a um único assunto, a um único problema, com um tratamento especificado. Muitas vezes nós, enquanto alunos, nós na condição de alunos, tentamos então, ou às vezes queremos discutir, queremos aprofundar, queremos estudar, pesquisar, uma variedade de temas. Isso não é possível na monografia, por algumas questões. Por esta, como bem define o autor, mas também pelo nosso tempo. Nós não temos tempo para pesquisar tanta coisa. Então você precisa, o que alguns autores chamam de afunilar, de realmente especificar aquilo que você quer estudar, aquilo que você quer pesquisar, seja através da metodologia que você bem decidir. Silva também vai dizer que a monografia, qualquer que seja a sua destinação, deve apresentar um estudo exaustivo e pormenorizado do assunto, demonstrando os seus vários temáticas e encerra, pois, uma contribuição para o conhecimento científico. Sim, o seu trabalho, desde que siga realmente, acredito que o orientador, a orientadora não vai deixar, não vai fazer com que você faça o seu trabalho de todo modo, de qualquer jeito, e por esse motivo você tem um orientador um pouco mais experiente, a ideia é que possa realmente orientar você a fundamentar, a fazer, a utilizar, a fazer uso realmente das técnicas e estratégias, das metodologias científicas para que o seu trabalho realmente possa ser considerado científico e não seja apenas mais uma ou qualquer escrita que não possa ser considerado, que não siga realmente as metodologias, as técnicas de pesquisa direcionadas pelos vários autores, a exemplo de Severino. Qual então a estrutura da monografia? Qual a estrutura básica? Então, após pesquisar alguns materiais, eu trouxe aqui, apresento a vocês a estrutura básica de uma monografia, que ela, assim como outros trabalhos científicos, ela é dividida em três partes, em pretexto, texto e pós-texto. No pretexto, temos como regra a capa, página de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, que não é obrigatório, o resumo, o abstract e o sumário, ou seja, são elementos, com exceção da epígrafe, são elementos obrigatórios em uma monografia. Em seguida, nós temos a parte do texto, ou seja, vamos dizer, o miolo, aquilo onde vem realmente o estudo o qual você desenvolveu. Então, nós vamos ter a introdução,
Há o desenvolvimento teórico, a metodologia, a análise e discussão e as considerações finais. E, por último, o pós-texto, entre outros, que nós vamos ter a referência, o apêndice e o anexo, que são os elementos os quais, a partir de agora, a gente continua e dá continuidade na discussão. Bom, o primeiro momento aí nós vamos ter a capa. A capa aparentemente simples, mas ela tem realmente uma sistemática, uma organização. O primeiro ponto, claro, vem lá o cabeçalho em si, com a identificação da instituição, a qual programa está vinculado. Em seguida, nós vamos ter o nome do aluno, que vem logo em seguida, em caixa alta. Posteriormente, nós vamos ter o título e subtítulo do trabalho, no caso do subtítulo, quando tiver. Alguns trabalhos não têm subtítulo. Aquela partezinha que fica lá depois dos 2 pontos, que você termina colocando, então, tema e subtema, que forma, então, o seu título. E, por último, aí o local e ano de onde esse trabalho está sendo localizado, está sendo feito, qual é o local que está sendo feito. A página de rosto, ela vai ser constituída, em primeiro momento, com o nome do aluno, que fica acima, lá na parte superior da folha, claro, do papel A4. Posteriormente, é repetido o título do seu trabalho com subtítulo. Então, não pode diferir do que lá se encontra na capa. Em seguida, a apresentação do trabalho, nesse pequeno excerto, vem um pequeno resumo do seu trabalho, ou seja, o nome do orientador, vem a que programa está sendo vinculado, então é um pré-requisito para que, neste caso, como pré-requisito para a conclusão de curso, no caso, se for graduação, se for a especialização, e o nome do curso, claro. E, por último, repete, então, local e ano de onde este trabalho está sendo realizado. Posteriormente, nós vamos ter a dedicatória. Essa dedicatória, ela é feita, é uma forma de você dedicar esse trabalho às pessoas próximas. A quem está próximo a você? Quais foram as pessoas que participaram ou as pessoas que incentivaram você? Ou a quem? Aquela pessoa que está, seu esposo, seu filho, seus pais, a Deus, algumas pessoas que são religiosos, então terminam também dedicando esse trabalho, mas especialmente aquelas pessoas que estão ali próximos a você. Posteriormente, nós temos os agradecimentos, ou seja, a quem é que você vai agradecer pela realização desse trabalho. Então, existe alguém? Quais foram as pessoas que participaram desse trabalho? Teve alguém especial, o seu próprio orientador ou não, a coordenação do curso, a Deus, aos seus pais, aos seus filhos, esposo, esposa? Então, são algumas pessoas que você vai sim poder agradecer, lembrando que aqui há um espaço maior para você fazer esse agradecimento, ou seja, listar mais pessoas neste momento. E, seguindo, nós vamos ter a epígrafe. A epígrafe é um elemento que não é obrigatório, certo? Ele é opcional, mas é interessante. Então, aqui você pode trazer uma citação de um livro, de conto, de um texto que você leu, de um autor que você gostou durante seus estudos, ou até que você fez referência no texto, mas aqui é uma coisa sua. É uma citação sua, é uma epígrafe, algo que realmente marque você, que na sua opinião ou marca você, ou representa você, ou representa também o trabalho. Posteriormente, nós temos o resumo. Então, o resumo, ele precisa ter, vocês já têm em mãos, no caso, no caso, esse template. Quem também não tiver, quem não for aluno, eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo, mas ele, claro, dependendo da instituição, mas de acordo com a própria ABNT, ele vai ter, no caso, 500 palavras, no caso, entre 400 a 500 palavras, no caso, e você precisa escrevê-lo seguindo realmente toda a orientação. Lembrando que o resumo, como o próprio nome diz, não é
não são recortes do seu texto, não são inícios de seus parágrafos. O resumo ele vai trazer as ideias principais de cada um dos elementos. Então você vai trazer um pequeno, o que resume, por exemplo, a sua fundamentação, o que resume, por exemplo, a sua metodologia, o que resume, por exemplo, as suas considerações. Então você vai trazer as principais ideias de forma resumida do seu trabalho. Então, só para reforçar, não são partes de parágrafos do seu trabalho. O abstract, como o próprio nome vai nos dizer, vai ser um resumo, neste caso, a tradução para a língua inglesa, que a faculdade vai exigir, a maioria das faculdades, outras exigem para o francês, mas em sua grande maioria, no caso, a tradução, o abstract, como o próprio nome diz, ele vai sim ser em inglês. Se fosse em francês, seria résumé, se eu não me engano. Bom, e no caso, um dos últimos elementos do pré-texto é o sumário. Vamos só lembrar que o sumário, a organização do sumário, ele vai seguir a partir da introdução a sequência lógica do seu trabalho, com as seções principais e as seções secundárias e terciárias. Vai precisar também observar a numeração e também vai precisar observar, por exemplo, se é uma seção primária, é um título em caixa alta, letra em negrito. Se é terciária, vai ser caixa alta, mas já não vai ser em negrito. E aí por diante, não deixem de observar com melhor clareza o template, que vocês vão ter isso claramente. Lembrando que a organização em seções primárias, secundárias e terciárias não são comuns, essa organização não é comum apenas à fundamentação teórica, mas também pode ser trazido para a própria introdução, para a metodologia e também para análise de dados. Então, análise e discussões de dados, necessariamente não é somente para a fundamentação teórica. Dando continuidade, a gente vai ter alguns elementos que não foram listados no pré-texto, que são opcionais, e caso no seu texto, na sua produção, tenha esse elemento, você vai precisar colocar. Você vai precisar, sim, fazer essa lista. Então, nós temos aí lista de ilustrações, que aí nessa lista de ilustrações, nós vamos ter a figura, a fotografia, o gráfico e o quadro, ou seja, são todas ilustrações que você vai então listar. Sempre que você tiver 2 ou 3 figuras, você vai listar 1, 2, 3 figuras. Quando passar a fotografia, você não vai dar sequência a essa lógica, e sim você vai colocar fotografia 1, fotografia 2, gráfico 1, gráfico 2, quadro 1, quadro 2 e assim por diante. Um outro elemento que também é opcional e que não está listado nessa estrutura é a tabela. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, você só vai trazer caso você faça uso desse elemento. Então, a lista de tabelas, caso você tenha alguma tabela no seu texto, você também vai precisar trazer essa lista de tabela. Então, tabela 1, em seguida, o título dessa tabela. Claro que esse mesmo título estará dentro do seu texto, no caso, acima da sua tabela, acima da sua fotografia. Em seguida, nós vamos ter lista de abreviaturas, siglas e acrônimos, certo? E aí a gente vai ter, eu coloquei aqui, fiz questão de colocar alguns exemplos. Então, AC. Então, essa aí, no caso, nós temos uma abreviatura, que significa o quê? Antes de Cristo. O exemplo de uma sigla, PCN. Então, PCN é uma sigla porque significa Parâmetros Curriculares Nacionais. E um acrônimo em si não é tanto uma sigla, porque ela necessariamente não vai ser utilizada uma letra para cada palavra, mas sim termina formando uma pseudo-palavra, que é chamada de acrônimo, que aí você vai ter o quê? Por exemplo, MEC,
MEC, que é Ministério da Educação. Observem que na palavra MEC a gente não vai ter uma palavra para cada letra, a exemplo da sigla, certo? Então a gente vai ter essa diferença aí, não deixe de observar. Agora, claro, estes elementos, só para reforçar, vocês só trarão caso o trabalho de vocês tenha. E qual é, onde é que eu vou organizar, em que parte ele vem? Observem que a pontinha aqui, ó, do balão está indicando que antes do sumário. Então, antes do sumário, e ele virá seguindo essa sequência. Então, caso você não tenha tabela, você vai ter lista de ilustrações e, em seguida, lista de abreviaturas e assim por diante. Prosseguindo, nós vamos ter um outro elemento que não está no texto e, como eu até coloquei aqui acima, ele vem à parte. Por quê? Caso a sua faculdade exija que seja entregue algum elemento, no caso, que seja entregue já encadernado, por exemplo, você não vai precisar colocar este documento já na encadernação. Você vai trazê-lo fora da encadernação para que os avaliadores, então, possa fazer essa avaliação, possa assinar, possa colocar, então, os nomes. Então, acima aqui você vai ter o título do trabalho, posteriormente o nome do aluno normalmente, no caso a ser preenchido data da defesa, então vai ser também somente no ato da defesa, traço a ser preenchido pela banca, que vai ser se você foi aprovado ou não aprovado, e em seguida o preenchimento, no caso de quem serão as duas outras pessoas da sua banca. Lembrando que estas pessoas, elas na maioria das vezes, a depender da faculdade, elas são negociadas com você, enquanto aluno, de quais serão as pessoas que serão convidadas para fazer parte de avaliação da sua banca. E por último, a data a qual houve, então, foi feito, então, o deferimento de tal documento. Então, lembrem que este documento, que é o termo de aprovação, ele necessariamente não virá encadernado no seu trabalho, ele vem à parte e somente depois da sua defesa é que ele vai ser anexado ao seu trabalho. Bom, prosseguindo, a gente adentra já o miolo em si, como a gente diz, o miolo do seu trabalho, que é a parte de texto. A primeira parte do texto é a que a gente chama de introdução. Uma primeira característica é que essa introdução, ela já inicia com a questão da numeração da página. Então, a numeração da página que virá aqui acima, como vocês vão poder observar, a numeração da página, onde as demais, o que faz parte do pretexto, ele vai ser, no caso, ele vai ser numerado, não, desculpa, ele vai ser contado, mas não vai ser numerado, diferentemente da parte de texto. Sim, ele vai ser já numerado. Uma outra questão é o título. Então, observem que o título ele já recebeu também um número, então, introdução. Vamos só lembrar que esse título da introdução, ele também, algumas faculdades, eu mesmo não vejo nenhum problema, do aluno criar um título para essa introdução. Então, não impede que o aluno crie um título. Então, vamos só lembrar lá do que se encontra no sumário. Então, se você criou um título, esse mesmo título tem que ir para o sumário. Aqui, no caso, esse título ele está organizado em caixa alta, negrito e numerado. Vocês irão, se caso eu abrir uma seção secundária, eu preciso seguir o que lá se encontra na orientação. Ou seja, se é uma seção secundária, essa seção secundária ela vai ser negrito, tá bom? Ela vai ser negrito e não mais ela vai ser caixa alta e não mais negrito. Então, o que é primeira seção primária, ela vai ser negrito, caixa alta, numerado.
Em seguida, a gente vai ter uma seção secundária. Ela vai ser numerada, seguindo já uma sequência 1.1, ou, neste caso, 1.1, porque ela faz parte da introdução. Em seguida, ela vai ter, sim, caixa alta, mas não será mais negrito. Se for terciária, e aí já vai uma outra estrutura. Se é terciária, ela não vai ser mais, no caso, caixa alta, ela vai ser negrito, mas vai ser numerada também. Tá bom? Então, vai sempre observar essas características, mas para qualquer dúvida, vocês encontram lá no manual e também no template vocês irão encontrar isso bem organizado. Um outro aspecto é que nessa introdução, vocês irão trazer, na introdução, vocês irão trazer, assim como vocês viram lá no manual de orientação que foi encaminhado para vocês, o resumo dos principais elementos do texto, como características do assunto, objeto estudado, objetivos. Então, vocês irão trazer aqui o que muitas vezes a gente chama de o que é esse trabalho, por que esse trabalho está sendo feito, para que esse trabalho está sendo feito. Então, precisa ser feito com muito cuidado. Essa parte do trabalho, esse elemento, a introdução, na maioria das vezes ela fica entre 2 a 3 páginas, a depender do orientador, mas na sua grande maioria entre 2 a 3 páginas. Lembrando que ao final dessa introdução, você também vai trazer a organização, ou seja, como o seu trabalho está organizado, em quantas sessões, então como é que ele está dividido. Por mais que a introdução seja, na estrutura do trabalho, um dos principais, ou o primeiro capítulo do seu trabalho, necessariamente ele não precisa, ou ele não é o primeiro escrito, tá bom? Você pode deixar, sim, essa escrita final para o término do trabalho, para quando estiver finalizando o trabalho, não há problema algum, só faça uma ressalva, a, a depender da orientação da faculdade e também, claro, do seu orientador. Um outro elemento é a fundamentação teórica, ou seja, uma das principais partes do seu trabalho, que é a fundamentação teórica. Ela vai preservar, observem mais uma vez o título, ele vem em caixa alta, negrito, numerado, neste caso já é o número 2, é o segundo capítulo do seu trabalho, propriamente dito, sendo que aqui você também pode colocar um título. Você necessariamente não precisa ficar o nome fundamentação teórica, caso você opte, caso o seu orientador permita ou oriente, não há problema algum, mas você sim pode trabalhar, você pode fazer aqui um título, pode organizar um título que seja coerente, que esteja coerente sim com o seu trabalho. O texto, como é que então vou organizar esse texto que é tão complicado? Neste momento, alguns autores, no caso, alguns orientadores, algumas faculdades, pedem que você tenha pelo menos 2 autores, no mínimo 2 autores, para cada assunto o qual você vai abordar. Ou seja, se você vai tratar, por exemplo, do tema alfabetização, então que você pegue, que você utilize pelo menos 2 ou 3, desculpa, 2 não, 3 ou mais autores sobre que abordem esse tema, que tratem sobre esse tema, que estudam ou estudaram esse tema. E aí por diante, você então pode utilizar mais autores, claro, sem problema algum, mas que no mínimo você faça uso de 3 autores, para que você possa então colocar esses vários pontos de vista. E não esquecendo de sempre exercitar o que a gente chama de ACC. É uma lição grandiosa, no caso dos estudos, que trazem da importância de sempre do A, que significa de você apresentar o tema, o que é aquilo, o que é alfabetização, por exemplo. O C, o primeiro C, ele vai significar citar, então que você traga então a citação de um determinado autor, daquele autor o qual você estudou, daquele autor que você fez lá os grifos anteriormente, e por último que você comente.
que você comente, e esse comentário ele precisa estar embasado naquilo que você apresentou e naquilo que você trouxe como fundamentação, ou seja, naquilo que o autor falou. Então você vai fazer esse comentário. Uma dica, e aí eu lembro da minha memorável professora Socorro e o professor Elcimar, lá da Unilab, onde eles vão discutir, eles vão enfatizar um pequeno segredo, uma pequena dica, que tanto na apresentação quanto na citação, assim como nos comentários, que você traga palavras-chave, no caso, nesse texto, nesse parágrafo. Então, se você vai discutir a questão da alfabetização no seu primeiro momento de apresentação, que você traga, então, não, temos a palavra importância, alfabetização e letramento nessa mesma, na apresentação. Então, essas três palavras, então, que você possa percebê-las na citação, assim como essas três palavras precisarão estar nos seus comentários. Essa estrutura você vai desenvolver e, no caso da faculdade, depender da faculdade, esse elemento, no caso a fundamentação teórica, neste caso aqui, fica uma média entre 20 e 25 páginas. No meu caso, eu vou aqui pedir a vocês, orientar vocês, que façam ou construam com 20 páginas. Um outro elemento, vamos observar que aqui vocês já têm também a seção secundária. A seção primária, como eu disse anteriormente, vocês têm, no caso, esse título, essa seção numerada em caixa alta. Na seção secundária, vocês vão ter caixa alta, mas não mais negrito, numerada. Se você tiver uma seção terciária, você vai ser essa terciária 2, por exemplo, 2.1.1, ela já vai ser negrito, mas não mais caixa alta, e sim vai ser, no caso, caixa baixa ou minúscula, tá bom? O próximo elemento que nós destacamos é a metodologia. A metodologia, assim como anteriormente, ela vai ser numerada. O título ele também vai ser caixa alta, negrita e numerada. E o que tem na metodologia? A metodologia, no caso, é onde você vai dar o caminho. É aqui onde vários autores, vários pesquisadores vão observar se o seu trabalho se encaixa, se ele traz realmente os elementos para ser considerado científico, se você fez uso dos métodos e metodologias e estratégias e análises para que seu trabalho possa sim ser considerado científico. Então aqui você vai dizer quais foram os caminhos seguidos para que você chegasse ao seu trabalho, para que você produzisse o seu trabalho. Então, claro, você precisa realmente observar, lembrar lá das aulas de metodologia do trabalho científico, pesquisar, buscar materiais, ou seja, para que você possa, então, fundamentar. Não esquecendo, inclusive, também dos materiais que eu mostrei anteriormente, Severino, e também a autora Gedin, no caso, desculpa, Evandro Gedin e Franco também, que vão discutir perfeitamente, fazer perfeitamente essas discussões, vão dar exemplos, vão dizer quais são os melhores caminhos de acordo com cada abordagem, com cada método, metodologia. Bom, em seguida nós vamos ter análise e discussão. Então, segue aí o mesmo caixa alta, o título caixa alta, negrito, numerado, e aí vai seguindo aquela mesma estrutura. O que contém a análise e discussão? Analisar as coletas, os dados coletados na pesquisa, à luz da fundamentação teórica abordada acima. Então, aqui você vai trazer os dados coletados, quais foram os dados que você coletou, certo? Quais foram, no caso, o que se fala sobre a alfabetização ou sobre a importância da alfabetização? Se você fez, por exemplo, no caso, um questionário
questionário, o que esses professores disseram nas entrevistas, nos questionários ou nas observações que você fez, o que você coletou. Então, esses dados, ou o resumo desses dados, eles serão trazidos para essa análise, ou seja, um excerto, partes organizadas em tabelas, organizadas em gráficos, você vai trazer nesta parte do seu trabalho. Então, a organização de tabelas, gráficos, excertos de fala, de textos, para que você possa, então, dizer o que você coletou com a pesquisa que você fez. E em seguida, praticamente ao mesmo momento, ou em seguida, você vai fazer essa discussão. Essa discussão ela vai ser feita com base na fundamentação teórica a qual você fez acima. Então, você fez uma fundamentação e, com isso, você vai trazer se aquilo que você observou em loco, seja através do método que você escolheu, se realmente está evidenciado ou não nas teorias, nas fundamentações as quais você fez, que você leu, que você pesquisou anteriormente. Bom, como eu disse anteriormente, apenas uma coisa, excertos, gráficos, dados, os quais que você trouxe. E para finalizar a parte textual, eu vou trazer então as considerações finais. Então, o que vem? Então, as considerações finais continua sendo numerado, caixa alta, negrito, certo? Ela faz parte do texto. Ela vai trazer, no caso, ela vai fazer uma retomada para verificar se aquilo que você disse que ia estudar lá na introdução, se você realmente conseguiu alcançar, se você conseguiu realmente responder a sua grande pergunta. Você realmente conseguiu alcançar os seus objetivos geral e específicos ou não? Eles, no caso, se concretizaram? A resposta que você teve em relação à sua pergunta, sua grande pergunta, sua problemática, ela foi positiva ou negativa? E também, qual a importância desse trabalho, a que público você direciona, no caso, esse seu trabalho? Então, esse texto também, diferentemente dos demais, aqui você vai trazer suas palavras, você vai trazer, no caso, são suas considerações, como o próprio nome diz, suas considerações finais, no caso, do seu trabalho. E, claro, ele vai ficar, assim como a introdução, entre 3, 4 páginas, de acordo, claro, com o seu trabalho. Alguns são menos, outros um pouco mais, mas não, aqui a ideia não é limitar o aluno a uma dada quantidade de páginas, mas sim, que eu digo muito, que ele consiga, então, evidenciar, que ele consiga realmente passar para o leitor, no caso, as suas considerações, os resultados do trabalho. O primeiro elemento do pós-texto, a gente vai trazer as referências. Então, vamos observar uma pequena mudança que teve do texto para o pós-texto. No pós-texto, ele vai continuar sendo numerado, contudo, ela não vai ser mais, ela vai ter número de página, mas não vai ser mais numerado, ou seja, não vai ter uma ordem 3, 4, 5, no caso, como capítulo, certo? Então, ele vai continuar como caixa alta, negrito, mas não numerada, assim como a introdução, a fundamentação, a metodologia, as considerações e também a análise e discussão do texto. E, claro, no caso, as referências, você vai precisar realmente analisar. Por quê? Porque depende do trabalho, depende das referências dos livros, se você pesquisou em artigo, em revista, em artigo de internet. Então, para isso, para ver como você vai fazer tudo isso, se você não lembra mais das aulas de metodologia do trabalho científico, você vai procurar, então, a NBR 6023 de 2018, que é uma das mais atualizadas e que a instituição direciona. Vamos só lembrar que você também é avaliado pela organização das referências.
O próximo ponto vai ser vão ser os apêndices. Os apêndices são todos os documentos os quais foram formulados por você, foram elaborados por você, e que nessa página você vai trazer diretamente o apêndice, e aí você vai organizar esse apêndice por letra, apêndice A, e aí noutra página apêndice B. Na página seguinte ao título, você já vai trazer o apêndice completo, no caso, o apêndice. Se você, por exemplo, elaborou um formulário, então você vai nessa capa do apêndice, apêndice A, você vai colocar o nome do formulário, formulário de pesquisa, por exemplo, e nas páginas seguintes você já vai trazer esse formulário da entrevista. Se porventura você organizou, montou outro apêndice, você vai trazer o que logo em seguida? Apêndice B em letra maiúscula, ou seja, caixa alta, negrito. Neste caso já vai ser o segundo, então vai ser letra B, e em seguida, em letras minúsculas, o título, no caso deste apêndice. E posteriormente o formulário, como dito anteriormente. Por último, nós vamos ter então os anexos. Então, os anexos são todos os documentos os quais você utilizou, mas não foram organizados, não foram elaborados por você. Foi elaborado por outra pessoa, então você utilizou, você também pode trazer, seguindo a mesma organização que os apêndices, tá bom? Então, não pode esquecer dessas regras básicas. A gente se embasou para fazer esse trabalho, para organizar esse pequeno vídeo para vocês. Espero que o vídeo tenha colaborado para a produção da escrita de vocês. E claro, é apenas o início. Eu vou deixar o template na descrição ou o link na descrição do material, mas espero que vocês façam e tenham feito grande proveito desse material. E até um próximo vídeo, se Deus quiser.